Olá, primeiro, espero que todos estejam bem, certo? Saudáveis. Vamos dar continuidade à nossa aula de biologia. Então, pega a apostila de vocês aí e vamos lá para a aula 16, certo? A gente continua trabalhando membrana plasmática. Na última aula a gente deu início, tá? Então, eu fiz um apanhado, certo? Do que a gente estudo em cima de membrana plasmática. Então eu falei sobre a estrutura, sobre a função, certo? E como que ela se apresenta, certo? Algumas curiosidades dela. Eu cheguei ao final da aula explicando um pouquinho dessa aula aqui. Eu fiz um pequeno apanhado só. Porém, a gente dá continuidade nessa aula de uma forma mais aprofundada, certo? Então, é a aula 16 na página 263. A gente continua no item 4, tá? Consequências da osmose. A aula passada eu fiquei explicando sobre meio hipertônico, isotônico e hipotônico de célula animal, tá? Onde que a gente aprendeu que no meio isotônico a célula está no tamanho normal, onde que a concentração de água é igual que sai, igual a que entra. Então ela apresenta essa característica. Então a quantidade de água que entra é a mesma quantidade de água que sai da célula. Então o meio está igual. Na célula hipertônica, nesse caso aqui, a célula perde água. Então o meio tem uma concentração maior de água. Então a célula fica murchinha, a célula animal fica murcha. No meio hipotônico, a célula está inchada, está grandona, certo? Então a célula fica grandona, porque o meio tem menor concentração de água, tá? E a célula está cheia de água, então está entrando bastante água na célula. Porém, a gente viu isso na célula animal. Ficou o termo osmose para ser trabalhado nessa aula aqui. Porque a gente aprendeu como que funciona, porém a gente não entendeu o termo em si, o que significa osmose. Tá? Em si, osmose, assim, em termos gerais, para a gente sempre compreender, é o seguinte: é o meio de menor concentração de água para o meio de maior concentração de água. Então, do meio de menor concentração para o meio de maior concentração de água. É essa a definição de osmose. Esse fenômeno ele ocorre na natureza, é normal entre as partículas, as células funcionarem desse jeito. Então, um exemplo disso daí que eu posso dar para vocês como que acontece isso daí e no dia a dia nosso mesmo, pegando mesmo em casa, assim, que nem eu tô com sede agora. Eu vou lá para a cozinha, não tem refrigerante. Eu gosto de refrigerante, não tem. Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa para tomar. Tem água. Mas não estou muito afim de tomar água. Quero fazer um suco. Não tenho nenhuma fruta. O que tem lá na minha despensa é aquele suquinho concentrado, em pó. Aí eu pego aquele suquinho lá e vou fazer, então, um suco, tá? De um concentrado em pó. Tá? Então vamos pensar, pego lá o suquinho lá concentrado, abro o pacotinho e coloco ele na água. Rapidamente o pozinho do suco se dissolve na água. Ali está acontecendo a osmose, certo? Então o meio de menor concentração de água, então praticamente está desidratado o pozinho lá. Quando ele entra em contato com a água, ele se dissolve, ele vai para meio de maior concentração de água. Isso é a osmose. Ela acontece no dia a dia com a gente. Então, e acontece no nosso corpo, dentro das nossas células. Então, entendido esse termo de osmose, então as células elas estão em constante. Então, a membrana plasmática ela fica passando água para o interior e para o exterior todo dia, toda hora. Então, ela vai ocorrendo isso. Devido a isso que a gente estudou aquelas consequências, certo? Para a célula vegetal, como vocês veem na figura, há uma diferença aí. A célula animal a gente vê que no meio iso está igualzinho, no meio hiper está murchinha, no meio hipo está inchadona, porém a célula vegetal ela se apresenta sempre na mesma forma.
certo? Em tamanho, correto? No tamanho está sempre igual. Por quê? Ela tem a parede celular, que é uma parede resistente. Ela tem a membrana plasmática, porém existe a parede celular, certo? Que não deixa a célula nem se retrair, nem se expandir. Então, o que vai ali acontecer de se contrair e de se expandir é a membrana plasmática dentro. Então, a gente vê aqui na célula vegetal, da página 263, que o vacúolo aí, essa parte de água aí, ele apresenta em várias figuras aí um tamanho diferente, ou concentração de água dentro dele diferente, que nem na primeira, a célula recebe o nome de túrgida, está no meio hipotônico. Meio hipotônico quer dizer que tem menos água no meio, na parte externa, mais água dentro da célula. No meio isotônico tá parecido, tá ganhando e tá perdendo água ao mesmo tempo, tá? Fala-se que a célula tá flácida nesse caso aqui. E por último, quando ela tá bem murchinha ali, a parte interna da célula vegetal fala que tá plasmolizada, certo? Porém, o tamanho da célula vai permanecer ali no microscópio no mesmo tamanho devido à parede celular ser resistente na célula vegetal, certo? Porém, visualizando a célula no microscópio, uma hora você vê que está túrgida, está que nem você olhando para uma piscina, então a visão de você dentro d'água, outra hora está bem murchinha, ela tá praticamente não dá para ver quase nada dentro, tá? Porque o vácuo está vazio de água, certo? Transporte ativo. Transporte ativo ele utiliza ATP, adenina trisfosfato, usa energia para que as moléculas passem pela célula. Nesse caso aqui, vai ter a necessidade de trabalho de íons, tá? Que é chamado de bomba de sódio e potássio. Então, as proteínas que atuam na membrana plasmática no transporte ativo, elas vão capturando os íons de sódio, vão jogando ele para o meio extracelular, e com isso daí vai tendo um diferencial de gradiente e puxa a molécula para o interior da célula. Como está utilizando os íons ali, certo? Para que isso ocorra, está aí utilizando o ATP, que é a energia da célula. Fala que nesse tipo de transporte aqui, diferente do passivo, o ativo utiliza energia. E a forma de energia que ele utiliza aqui, certo? É a bomba de sódio e potássio. Onde que a proteína que está presente na membrana plasmática, vai capturando os íons e vai liberando ele para o meio extra, e com isso, transportando ele para o meio extra, vai puxando a molécula para dentro. Esse tipo de transporte tem uma característica, ele vai contra o gradiente. Quer dizer isso? Se a água está entrando, a molécula está saindo, tá? Então ele vai contra o fluxo da água, certo? Então a gente viu a parte de osmose e transporte ativo. Fica agora só a endocitose e a exocitose. São dois termos simples que a gente só vai falar assim. Olha, citose, vamos pensar, célula. Endo é dentro, exo é fora. A endocitose ela é caracterizada pela fagocitose ou pinocitose, tá? Fagocitose, partículas de moléculas maiores, pinocitose, partículas menores, certo? Porém, está puxando do meio extra para o meio intracelular, para dentro da célula, certo? Então, isso daqui é a endocitose, tá? Então, ela forma um engolfamento na partícula e puxa ela para o interior. Enquanto a exocitose ou plasmocitose, ela faz o seguinte, ela leva para o meio extracelular. Então, a partícula que está dentro da célula, que não tem mais utilidade, é excretada, é liberada. Aí é chamado de exocitose. Então, são esses nominhos aí que tem. Para finalizar, vocês têm as atividades do Enclássico. Na última aula eu já havia pedido para vocês fazerem. Provavelmente uma ou outra vocês tiveram dificuldade. Agora dá para fazer todas aqui, tá? Qualquer dúvida eu tô aqui para auxiliar, tá? Me chama, que eu
dou um auxílio aí, certo? E tenha um ótimo dia aí. Boa tarde aí para todos.